Pessoal, tudo bem? Vou fazer mais uma correção aqui, ó, apostila do primeiro ano, Física, módulo número 2, exercício 1. Lembrando, se você não tiver dúvida no primeiro exercício, adianta o vídeo, já vê a correção do exercício número 2, do 3. Se eu estiver falando muito devagar, você pode adiantar a velocidade, você pode aumentar a velocidade. Se eu estiver falando muito rápido, você pode diminuir a velocidade, tá? Faça da melhor forma aí que for para você estudar e entender a nossa correção, combinado? Bom, vamos lá. Exercício número 1, ele fala assim, ó. Dar as coordenadas cartesianas dos pontos indicados no gráfico. O que é para você fazer? Você vai pegar essas letras com esses pontinhos que estão aqui, não, ponto B, ponto A, ponto C, e vai informar qual é a numeração respectiva que ele tem no valor do eixo X e no valor do eixo Y. Lembrando que o ponto, ele sempre representa a primeira informação referente ao eixo X e depois a segunda informação referente a Y. Essa é a regrinha que a gente tem que usar, tá bom? Então, em relação ao ponto A, a gente pode perceber que ele está posicionado em cima do eixo X, tá? Se ele está em cima do eixo X, eu deixo meu lápis aqui paradinho, vou fazer a contagem, qual é o valor do eixo X que ele está. Lembrando que a intersecção entre X e Y, ou seja, essa região aqui, ó, é a minha origem. Vale 0 para X e 0 para Y. Então, vou fazer a contagem em X. 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que o ponto A vale 5 na direção X. E para Y? Pega seu lápis, arrasta esse valor do pontinho aqui, ó, até encostar no eixo Y. E aí você vai perceber que ele parou na posição 0. Então, Y vale 0. Ponto B. Encosta seu lápis no ponto B, arrasta até o eixo X e vamos fazer a contagem. Se aqui deu 5, então eu vou contar a partir daqui, ó, 6, 7, 8. Então quer dizer que o ponto B, em relação ao eixo X, ele está na posição 8. Em relação a Y, encosta o lápis de novo no ponto B, arrasta até o eixo Y e aí você vai encontrar esse patamar. Volta lá na origem e faz a contagem. 1, 2, 3, 4. Ele parou na posição 5Y. Ponto C. No gráfico, o ponto C está localizado aqui. Você vai encostar o lápis no ponto e desce até o eixo X. Ele encostou no valor número 2. Então você vem aqui e fala, ó, o ponto C ele está em 2 na direção X. Encosta o lápis mais uma vez no ponto C, arrasta para o eixo Y, você vai ver que ele parou na altura do número 4. Então Y vale 4. Ponto F, ele está nessa região aqui, é o lado negativo do eixo X, então nós vamos fazer a contagem aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então na posição X, F vale menos 4. Arrasta o lápis aqui até encostar no eixo Y e você vai perceber que ele parou no 0, na origem. Então, para Y, ele vale 0. O ponto G, ele está nessa região aqui embaixo, que é negativa para Y. Então, a gente vai vir aqui na origem e para baixo conta negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, a letra G, o ponto G, ele está no menos 5 na direção Y, perdão, na direção Y. Vamos apagar aqui. Então vamos lá, corrigindo. Ele está na posição menos 5 para Y, então tem que colocar aqui do lado direito. E na direção X, é só você subir aqui, ó, com o lápis até encostar no eixo X, que deu 0. Então o ponto G, ele vale 0 para X e menos 5 para Y. O ponto H, encosta o lápis, sobe até o eixo X, vai dar aqui no número 4. Então ele vale 4 para X. Encosta o lápis mais uma vez, se dirige até o eixo Y, ele encostou na região do menos 4. Então em Y ele vale menos 4, certo? Bom, já no exercício 2, nós temos aqui o eixo X e Y, onde nós precisamos colocar os pontos no gráfico.
Lembrando que toda vez que aparecer a primeira informação eu tenho o valor de x e a segunda informação tem os valores de y, ok? Uma coisa importante aqui nesse gráfico é que ele pede para a gente levar em consideração essa contagem que está descrita aqui, ó. O que ele está mostrando para nós? A cada 2 quadradinhos, então aqui ó, tem um, mais um. A cada 2 quadradinhos você faz a contagem de 1 centímetro. Para a gente não se perder, eu acho melhor já fazer a marcação dos valores antes de colocar os pontos no gráfico. Então lembrando, intersecção entre x e y é a origem, vale 0. Então eu vou contar 2 quadradinhos à direita, vale 1 em x. Mais 2 à direita, vale 2. Mais 2 à direita, aumenta, mais 1 vale 3. E o último aqui, que ele alcança nesse gráfico, é o 4. Em relação a y, 0 aqui na origem, 1 nesse patamar, 2 nesse patamar e o máximo que ele chega é o número 3. Lembrando que para cima é positivo. Para baixo ele vale aqui menos 1, menos 2 e menos 3. A cada 2 quadradinhos vale 1 centímetro. À esquerda é negativo para x, então 2 quadradinhos à esquerda é menos 1. Mais 2 à esquerda, menos 2. E aqui, menos 3. Vamos fazer a demarcação? O ponto A, ele vale 0 em x, então deixa o lápis parado na origem. E ele vale 2 em y. Sobe até o patamar número 2. E aí você vai dizer que aqui nessa região nós temos o ponto A, que eu estou marcando de vermelho. Certo? Vou marcar de azul o ponto B. Ponto B ele vale 0 para x e menos 2 em y. Então você vai descer aqui, ó, até menos 2. Ponto B está nesta região. Ponto C. O ponto C ele vale 2 para x e 2 para y. Vai no eixo x, posiciona seu lápis no número 2 e você vai subir até a altura do y2. Para confirmar que chegou na altura, vai no y2, ó, e arrasta aqui uma linha até encontrar essa linha pontilhada. Eles se cruzaram? Pronto, eu determinei aqui o meu ponto C. Mais um pontinho aqui para a gente fazer. Ponto D. Ele vale para x menos 2 e para y 3. Vem no eixo x, procura o menos 2, está aqui. Vai subir até o patamar 3. Faz aqui a ligação para ver se realmente está na altura. Esse aqui é o meu ponto D de dado. E para finalizar, o ponto E, ele é menos 2 em x, menos 1 em y. Vai no menos 2 no x, que é essa região aqui, e desce até o menos 1 do y. E aí você vai ver que a região é aqui, ó, do ponto E. Então essa aqui é a correção do exercício 2. Exercício 3. Vocês vão perceber aqui que ele deu uma função para vocês. Ele deu uma tabela com 2 linhas. Tabela, coluna do lado esquerdo representa valores de x, coluna do lado direito y. Não tem valores. Nesse caso, você pode escolher o valor. Por exemplo, eu vou escolher aqui o número 0 para x. Quando eu escolher o 0, eu tenho que pegar a função e fazer continha. 2 vezes x. Aonde estava posicionado x, eu vou colocar o número 0. Então vai ficar 2 vezes 0. 2 vezes 0 vai dar 0. Então aqui eu venho e preencho 0. Esse aqui eu vou chamar de ponto A. O meu ponto que eu vou chamar de B, eu vou escolher um outro número, vou escolher o número 1. Eu tenho que mais uma vez pegar a função, que é y igual a 2 vezes x. No lugar do x, eu vou colocar o número que eu escolhi, que é o 1, e 2 vezes 1 dá 2. Então eu vou vir aqui na tabelinha e preencher aqui. Quando x vale 1, y vale 2. Beleza? Vou colocar esses pontos no gráfico. O ponto A vale 0 para x, 0 para y, quer dizer que está aqui na origem. Esse é o meu ponto A. O meu ponto B, ele vale 1 em x e 2 em y. Então você vai vir aqui, conta para x o número 1, que é aqui nessa região, e conta 2 para y. 1, 2. Então ele tem que chegar até essa altura aqui, ó. Esse é meu ponto B. Meu gráfico
Para ele ficar completo, eu preciso aqui determinar a curva do gráfico. Nesse caso vai ser uma reta. Então eu vou traçar uma reta que passa pelos dois pontos que nós acabamos de fazer. Deixar aqui uma reta em azul, pronto. Tá bom? E aí a correção do exercício 3. Exercício 4, eu tenho aqui uma nova função e eu tenho que usar essa função da mesma forma que nós fizemos no 3. Então aqui eu tenho y é igual a x mais 2. Observando, eu não tenho valores na direção x nem y, então eu posso escolher. Vou escolher o número 0 em x, venho aqui e coloco ó, y é igual a 0 mais 2. Quer dizer que y vale 2, então eu já posso colocar aqui, ó, y é igual a 2. Vou escolher um número diferente para a linha de baixo, vou escolher o número 1, e aí eu faço mais uma continha, y é igual a x mais 2. Como eu escolhi no lugar do x o número 1, então eu coloco aqui, ó, vai ficar 1 mais 2 vai dar 3, né? Então y vai ser igual a 3, eu coloco a resposta aqui. Lembrando, você pode escolher qualquer número do lado esquerdo, só toma cuidado que, como esse gráfico é muito curto, não caberia, por exemplo, eu escolher o número 5, né, ou o número 8, porque quando eu somar 5 mais 2 vai dar 7, y não vai até o número 7, então não daria para colocar o ponto no gráfico, tá bom? Então aqui eu coloquei 0 para x, 2 em y, então 0 para x, fica com o lápis parado. Subo até a posição 2 em y, que é aqui, faço a minha marcação e vou chamar esse cara de ponto A. Então meu ponto A já está no gráfico. Ponto B. Opa, de vermelho, né? Ponto B, ele vale 1 em x e 3 em y. Então eu venho aqui, conto 1 à direita para x e vou subir até o patamar 3, que vai dar aqui em y. E esse aqui é meu ponto B. Mais uma vez, para ficar completo, eu preciso traçar minha reta. E aqui tem que ser uma reta que passe pelo ponto A e ponto B. E a correção do exercício 4 está na tela. Exercício 5 é um exercício que mostra aqui um gráfico de primeiro grau. Provavelmente isso aqui vai formar uma função. E aí a gente vai analisar como é que essas informações se relacionam. Então, o exercício 5 fala assim, ó, para corpos homogêneos, maciços e feitos do mesmo material, a massa M medida em quilograma varia com o respectivo volume. Então, ele está querendo dizer assim, se você tem um objeto de madeira que ele tem 10 centímetros, coloca na balança, vai dar um valor. Tá? Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Tem um cubo de madeira, coloquei na balança, deu 1 quilo. Se eu tiver um objeto do mesmo material, mas que tem um tamanho maior, quando eu colocar na balança, ele terá mais quilos, tá? Isso aqui é proporção. Foi isso que ele quis dizer para nós, tá? Que a massa varia de acordo com o tamanho do objeto, sendo eles do mesmo material, tá bom? Aqui embaixo do gráfico ele fala, ó, a densidade do corpo, que é representado pela letra micro do alfabeto grego, mas eu vou colocar aqui D de densidade, tá? Eu não vou utilizar o que está no exercício. É definida como a razão, lembrando que razão é uma divisão, entre a sua massa e o seu volume. Grifa isso aí. Então eu vou fazer massa sobre volume. Então ele deu para nós aqui uma fórmula, tá? Com base no gráfico e seus conhecimentos, podemos afirmar que, primeira coisa que eu vou fazer, olha a massa aqui, ó, massa tem 10 quilos. Então no lugar da massa, eu vou substituir o número 10. No lugar do volume, vou substituir aqui ó, o número 5, beleza? Então aqui vai ficar 10 sobre 5. 10 sobre 5 vai dar 2, quer dizer que a minha densidade vale 2 kg por metro cúbico. Vou procurar uma alternativa que corresponde com esse valor. Letra A. A densidade do corpo vale 0,5? Não, acabamos de calcular que a densidade vale 2. Letra A está errada. Letra B. A função que relaciona a massa com volume nas unidades apresentadas é M é igual a 0,5 vezes V. Se tiver na dúvida se realmente essa função é a correta,
eu aconselho que você utilize-a, tá? E substitua um valor. Exemplo, massa é igual a 0,50 multiplicando o volume. Qual é o volume que apareceu aqui no gráfico? Volume número 5, né? Então põe o 5 aqui, ó, no lugar do V. Faz essa continha. 5 vezes 0,50 vai dar 2,50 ou 2,5. Então o que ele está dizendo para você? Quando o volume deu 5, a massa deu 2,5. É isso que está no gráfico, ó. Volume 5, massa 10. A informação não corresponde. Então essa função está errada. Letra C. Se o volume fosse apenas 2 metros cúbicos, a massa valeria 4 quilos. Para saber se isso é verdade, utiliza a fórmula que ele deu aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. O que ele falou para nós? Se o volume fosse 2, então no lugar do V você coloca 2, a massa não coloca informação e você sabe que a densidade do objeto também é 2. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 2 vezes 2 é igual a massa. 2 vezes 2 dá 4. Vamos ver se a informação bate? Olha só, o volume ele disse que era 2 e a massa daria 4. Vamos ler de novo? Se o volume fosse 2, a massa daria 4. Tá certo, letra C, então, alternativa correta.